Boa noite, Brasil! Começando a nossa live de número 48, onde o tema é A Criação Revela a Glória do Nosso Pai. E aquilo, né, gente? Quem é vivo sempre aparece depois de um período aí de férias. Eu estou retornando aí às nossas lives, né? As lives aí de sexta-feira, tá? Então eu tô muito feliz e conto aí com a participação, né, de cada um de vocês aí no Facebook. Enfim, gente, hoje, né, promete, aí a nossa live está muito especial. Nós vamos dar continuidade, tá bom? Aos Salmos. Inclusive, este salmo que a gente parou, a gente leu, né, no caso, viu o salmo de número 7, e este é o salmo de número 8, tá bom? Em que nós iremos aí juntos aprendermos mais aí deste salmo. E eu queria cumprimentar ela que já está chegando, a minha amiga Josa Braga, né? Bem-vindo de volta, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado aí, Josa, tá? Por estar aqui novamente, tá? Queria cumprimentar a Maria Ilza, que também está aqui na live, a Rita Cássia também está, estou aqui, meu querido. A Maria Pereira também tá. Queria mandar um abraço, um mega abraço pro meu pai, tá bom, pai? Um grandíssimo abraço para você. Eu queria também cumprimentar a Natália Tavares, que está aqui, tá? A Elizabeth também tá. Josa, muito obrigado pelo presente. Iris Pimentel, Juni, que saudade das suas lives. Eu tava morrendo de saudade de vocês, tá bom? Maria Aparecida Romeu também tá aqui. Marilza Gomes também está. Que bom que vocês estão aqui comigo. Natália Tavares, seja bem-vindo. Muito obrigado, minha amiga. Gente, aconteceu o seguinte, ó. As minhas férias começou no final de abril, tá bom? E começando as... E ela começou, na verdade, né? Final de abril. Obrigado, Josa, por esse presente. Vocês viram que bonitinho, gente? Que graça. Muito obrigado, Josa, de verdade, tá bom? Deixa eu cumprimentar a Zeila, perdão, Zeila. Um abraço para você lá de Amazonas, ela tá falando, né? Enfim, gente, voltando, tá? Eu acabei saindo de final de abril de férias, então na outra semana eu tava de férias, né? Aí eu não acabei não fazendo as férias, a live, porque eu tava, enfim, né? Muda a rotina, tudo. Na outra semana eu continuei de férias. Na última semana que passou, eu fui trabalhar no sábado, né? Então, porque a live acontece no sábado aqui no Japão. Então, acabei não conseguindo fazer, mas estou retornando aí às nossas lives que eu tava com muita saudade, não é verdade? Queria cumprimentar e mandar um abraço pra Rosa, que tá chegando lá do Mato Grosso do Sul, Edmilson, que tá aqui com a gente, a Rita também tá, a pastora Marilza também tá aqui com a gente, Roseli Muller, Rosângela, minha amiga, Sandra Sena também está aqui, saudades de você também, Sandra. A Edelvira também tá aqui, né? A Norma também tá. Saludos desde México, falando lá do México. Um abraço, pessoal do México, do Brasil todo, que maravilha. Sueli Souza, Maria Pereira, Angélica também está aqui com a gente para participar desse live tão gostosa, que a gente vai dar continuidade aos Salmos. E é tão bom, gente, porque quanto a gente está precisando carregar, né? A nossa vida espiritual, o nosso interior, né? Com o nosso Pai, tá bom? Então é muito bacana a gente poder se encher dele. Isso faz toda a diferença na nossa vida, tá bom? Queria cumprimentar a Sheila Abreu também que está aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a Josa aí pelo presente. Muito obrigado, Josa, sempre, tá bom? Pela força. Queria cumprimentar a Mari, a Gisela, que está aqui. Que bom que você voltou, senti sua falta. Eu também estava com tanta saudade de você, gente. Vocês não têm ideia. Eu realmente queria fazer as lives, tá? Porque essa live está sendo tão bom para mim, porque eu tô aprendendo com vocês, tá? Então sempre que eu trago alguma coisa, um salmo novo, eu fico maravilhado, assim, realmente muda o meu dia, muda a minha semana, muda a minha vida, porque é assim que é a palavra do nosso Pai. Eu queria cumprimentar, a Rosmarilza também está aqui, Maria Pereira, você é abençoado, você também, minha amiga.
A pastora Marista estava fazendo muita falta, eu estava morrendo de saudade de falar com você, assim, ao vivo, sabe? Então tá muito bacana aí poder revê-los. Queria cumprimentar a Cleusa também, né? Quem mais? Quem mais? Roselene também está aqui com a gente lá do Mato Grosso do Sul. Benedita Rodrigues também está, né? Terezinha, um abraço, Terezinha. O Raimer Pereira, boa noite, meu amigo. Quem mais está aqui? A Gilvan também está aqui chegando. Roselene também está aqui. Paz, minha amiga. Roselene Miranda também está aqui, tá? Isabel Cristina também está aqui com a gente. A Sandra também está lá de Abaeté, Mato Grosso. MG é Mato Grosso ou é Minas Gerais? Vocês deixam aqui, gente, me ensinam aí que eu esqueci. Ai, obrigado, Jonas. Quem mais? Maria Pereira, você é um anjo. Janete também tá aqui, boa noite. Sônia Borges, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, seu final de semana. Muito obrigado, minha amiga. E, gente, vai preparando aí, quem quiser, claro, ler comigo, tá? Vamos ler hoje o Salmo 8. Eu vou ler a versão Almeida Revista e Corrigida, tá? Então, quem quiser ler aí comigo, já fica no jeito aí, vai preparando aí, tá? A Josa me dizendo que é Minas Gerais, tá? Então, me perdoa, é Minas Gerais, não é Mato Grosso, tá bom, gente? Me perdoa, tá? Mas quem mais tá aqui? Rosália também, tá? Fala lá do Rio de Janeiro. Elodias Frontes, tudo bem? Denise, vai me falando de onde você tá falando pra eu mandar aquele abraço pra vocês. A Cirilda também tava. A Josa dizendo, eu estava com muita saudade, eu também tava, a Josa, de vocês. Ai, como eu tava com saudade de vocês também, viu? Matilde também tá aqui, boa noite. A Nida também tá, muito bom, né, esse momento com vocês. O Heimer tá dizendo ali que ele tá falando lá de Manaus, né? Então temos pessoal do Brasil todo, desde o sul até o norte, né? Que bacana. A Rosa Senda, você é um menino de luz, adoro você, muito obrigado, muito obrigado. Rita Cássia, né? Cumprimentando a mim, muito obrigado, Rita. Quem mais? Maria Lúcia, boa noite, chegando aqui com a gente, né? Anida Cavalcante também tá aqui para participar dessa live maravilhosa, que a gente vai ler os Salmos 8. Imagina, vocês vão dormir maravilhosamente bem na sexta-feira, vai fazer toda a diferença na vida de vocês, tá? Quem mais está aqui? A Mitilda também está aqui, tá? Apagou a luz, eu voltei aqui com a luz. Vocês viram? A Cirilda também está aqui. Saudades. Karina também tá. Maria Cavalheiro. Que bacana. Muitas pessoas entrando, ficando aqui comigo para essa live tão gostosa, né? Nessa sexta-feira tão maravilhosa aqui, né? A Iris Pimentel também está dizendo lá de Irupi, né? Espírito Santo, Brasil. A Karina lá de Mauá, São Paulo, né? A Sueli lá de Monte Carmelo. A Rosângela lá de Rio Claro, minha amiga, bastante tempo, né, Rosângela, está aqui com a gente, né? Quem mais está aqui? Roselise também está. A gente vai passar um momento gostoso, um momento de aprendizado, né? A Rita falando lá de Palmeiras, Maria, São José do Rio Preto, Anton, Anton Santos, lá da Bahia, né? Ivonete de Curitiba, Isabel lá de São Paulo, a Val tá de Três Lagoas, né? A Maria de Fátima chegando agora, Erivanildes, lá da Bahia, falando com a gente também. A Valda também está conectada, né? Lá em Criciúma. Que bacana, gente, que bom. Natal também está aqui. Saudade, Júnior. Ore por mim, Cabo Verde, Minas Gerais. Nós vamos estar orando por você, tá bom? Vamos estar orando pro pessoal que está aqui chegando. Então fique comigo, participa dessa oração. Eu vou dizer para vocês compartilhar essa live. Pessoas precisam ouvir. A gente tem muitas coisas tristes, né? Tantas coisas, tantos escândalos, tantas coisas, notícias tristes chegando, tanta coisa que desgasta a gente. E nessa live a gente vai poder fazer o oposto. Vamos poder
ali juntos, aprender a orar, a falar com o nosso Pai, trazendo sempre a paz, a alegria, né? Em poder aí, nessa sexta-feira à noite, descansar, realmente ter os sonos dos justos, não é verdade? Porque a vida está muito difícil. Eu queria cumprimentar a Roseli, que está aqui, né? Lúcia Vargas, a Quitéria também está aqui, tudo bem? Quitéria, lá de Pernambuco. Erivanilde, saudades, minha amiga. Maria de Fátima, lá de São João Pessoa. Josa Braga dizendo para ora para mamãe, ela vai viajar, vamos estar orando por ela, tá bom? Valdireis também está aqui com a gente. Helena também está falando lá de São Paulo, tá? E nós vamos continuar assim, orando por cada um. Então vai deixando sua pedido de oração também, pra gente estar orando juntos, né? Criciúma também, lá a Valda falando, né? Roselise também na minha cidade. E eu vou pedindo para vocês compartilhando essa live, vai compartilhando. Vou deixar o meu YouTube, minhas redes sociais aqui em cima, inclusive está. Antes disso, deixa eu responder a pergunta da Cirilda, dizendo: você sumiu, o que aconteceu? Eu não sumi, gente. Brincadeira, eu sumi por um mês. Eu estava de férias. Mas quando você me vê sumido por mais de um mês, 2, 3, 4, é porque o Face não está me mostrando, tá bom? Então, mas enfim, gente, deixa eu rapidinho mandar um abraço pra Rita Caseira. Quem mais tá chegando aqui, ó? Ah, a Janine, né? Lá da Bahia. Abraço, Janine. Gente, o Milagre Minha Vida, esse livro está no YouTube. Se você ainda não ouviu, corre lá pro meu YouTube que eu vou deixar aqui em cima, tá bom? Testemunho da minha irmã de milagre, de fé. É só você colocar o seu fone, fazer a sua limpeza, ir pro seu serviço, que não vai custar nada, de graça. E você vai poder aí fazer suas atividades, né? Sem perder esse tempo aí, tá bom, gente? Vai lá depois conferir. Quem mais tá aqui? A Ana Vieira tá aqui, a Valda também está chegando, Maria de Fátima também está aqui. E agora que vocês estão chegando, eu vou dar um minuto para vocês correrem. Quem quiser pegar a Bíblia, eu vou ler a versão Almeida Revista e Corrigida. Se você quer acompanhar a leitura comigo, corre, pegue sua Bíblia. Eu vou dar um minuto para você. Nós iremos ler a Almeida Revista e Corrigida, Salmo de número 8. É o tempo que eu vou dar para vocês aí, quem quiser. Johnny, eu tô muito ocupado, eu tô muito. Não dá pra eu fazer, eu tô lavando louça, eu tô fazendo outras coisas. Ai, sabe, eu tô cansado. Gente, a fé ela vem pelo ouvir. Se não der pra você acompanhar a leitura, fique tranquila, é só você ouvir aquilo que eu tenho a dizer, tá bom? Então, enfim, ó, a Rita de Vieiga dizendo: eu ouvi e foi muito bom, tá bom? Então, ó, pessoal, tem um monte de pessoal que ouviu o Milagre em Minha Vida, leu o livro, tá? Então vai emocionar muito vocês, tá? Então, acho que a gente precisa de histórias realmente que tocam o nosso coração e que nos aproxime mais do nosso Pai, tá? Gente, vamos voltar agora, que eu já falei. Vamos começar, senão a gente vai terminar essa live hoje, tá? Vamos lá. Gente, vamos lá. O tema de hoje é a criação revela a glória do nosso Pai, tá bom? Então, nós vamos estar depois orando, tá bom? O pessoal que está pedindo oração, nós vamos estar orando depois, no final deste vídeo, tá? Então fique comigo aí até o final. Vamos lá, gente. Salmo de número 8, vamos fazer a nossa leitura. Abram a Bíblia de vocês em Salmos 8, versículo 1. O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. 2. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. 4. Que é o homem mortal, para que se lembre dele, e o filho do homem, para que o visites. 5. Contudo, pouco menor os fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. 8. As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. 9. O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o nome sobre toda a terra. E se você concordou
com a leitura deste salmo, eu quero que você deixe o seu amém aqui. Amém ou não amém? Nós lemos juntos o Salmo de número 8 e eu quero que você concorda comigo. Se você concorda com este salmo, deixe o seu amém aí nos comentários, tá bom? Gente, o Salmo de número 8 foi um salmo escrito por Davi, tá? É um salmo lindo. E quem está acompanhando a leitura dos salmos, né? Se você está do outro lado, você está acompanhando a leitura dos salmos, a gente estava vendo os salmos de Davi, pelo menos até o 8, um salmo de uma pessoa que sofria bastante, né? Estava sendo perseguido. E nesse salmo de número 8, ele fala muito. Desculpa botar o meu dedo assim que eu tive que apagar a mensagem. Mas enfim, ó, volta pra terra, ó. O salmo de número 8, ele fala exatamente sobre, né? A gente acabou de ler aí. Reflete a criação, né? Do nosso Pai, e a dignidade do ser humano, colocando o nosso Pai em posição de honra. Então a gente tem um toque aí diferente, como Davi escreveu esse salmo, tá bom? E a estrutura, ela tem basicamente, né, esse salmo, ele tem duas declarações, né, de louvor que abrem e fecham o texto, tá? Do 1 ao 9 no caso, tá bom? Ele vai refletir, primeiro, três coisas que esse salmo está nos dizendo. 1. A grandeza da criação. 2. A fragilidade do homem. E 3. O seu valor e a autoridade recebida pelo nosso Pai. Tá bom? Então, essas são as três que fala realmente, né? O Salmo. No versículo 1, ele diz assim, ó. O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Aqui, gente, Davi está começando exaltando o nome do nosso Pai, né? O símbolo de sua identidade e poder. Então, neste momento, ele está reconhecendo que toda a autoridade e o poder o nosso Pai ele tem. Ele declara que a glória de Deus vai além da terra, alcança os céus. Então, o nosso Pai, eu costumo dizer, né, que a grandeza dele, a glória dele, vai muito além disso, né? As estrelas ali iluminam a ele, tudo foi feito por ele, tudo é para ele, na verdade, né? E a expressão Senhor, Senhor nosso, mostra a intimidade e adoração. Deus é supremo, mas também nosso. A gente tem que entender o seguinte: o nosso Pai, as outras religiões, elas têm Deus como algo distante, o Criador, né? E realmente o nosso Deus, o nosso Pai, ele é esse Deus que cria, né? Tudo foi feito por ele, mas ao mesmo tempo, nós acreditamos que o nosso Pai, como eu já estou dizendo, nosso Pai, ele não é um Deus distante. Ele é um Deus íntimo. Ao mesmo tempo que ele é um ser supremo, grandioso, que criou tudo que existe, ele é tão próximo da gente. Ao mesmo tempo que a gente reverencia a majestade dele, ele é o nosso Pai. Entenderam? Então isso é o mais lindo que eu acho, né? É que ao mesmo tempo que ele é essa grandeza toda, ele também é de uma intimidade tão bonita. Então, quando o Davi diz, né, Senhor, Senhor nosso, ele mostra uma intimidade. Não como o Senhor dos exércitos lá longe, mas um Deus próximo, né, que dá pra gente ter ali aquela intimidade, né, tão boa assim. No versículo 2, ó, vai falar da força vinda dos fracos, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. Né? Aqui, ó, Deus usa o fraco para confundir o forte. Até os bebês e crianças são instrumentos de sua força. Gente, que coisa maravilhosa. E eu estava aqui pensando, me lembrando, quando Davi escreveu este salmo, quem não se lembra que Davi, entre os irmãos dele, era o menos improvável de virar o rei. E Davi justamente venceu o gigante Golias, que ninguém conseguia vencer. Davi ali, né, com a sua estrutura, né, todo pequenininho, venceu Golias. Isso mostra que Deus
não escolhe o preparado, mas prepara os escolhidos. E que para o nosso Pai não interessa idade, não interessa absolutamente nada. Porque para o nosso Pai, tudo, até o bebê e as crianças, são instrumentos da sua força. Olha isso. Isso é o nosso Deus, né? Isso mostra que o poder de Deus não depende da grandeza humana, né? Então, Deus não depende da gente para nada. Não tem nada que nós vamos fazer que Deus vá depender da gente. Muito pelo contrário, Ele não precisa da gente, na verdade, para nada, né? Ele tem total poder absoluto, tudo gira em torno dele e tudo é para Ele, né? Então, olha que interessante. E depois, né? Olha que interessante. No Novo Testamento, Jesus citou esse versículo em Mateus 21 e 16, ao ser adorado pelas crianças no templo. Então, esse mesmo versículo, depois aí de uns centenas e centenas de anos, Jesus Cristo faz aí essa citação que Davi escreveu no passado. O versículo 3, né, diz sobre a contemplação do universo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas. Davi contempla o céu noturno e reconhece: tudo isso é obra dos dedos de Deus, ou seja, feito com precisão e cuidado. A criação inspira temor, humildade e adoração. Gente, vamos imaginar, se a gente pegar todo grão de areia que existe no planeta Terra, tá? Todo grão de areia que existe no planeta Terra. Então, vamos imaginar que eu pego todo o grão de areia do Japão, você pega todo o grão de areia do Brasil, e a gente vai pegar o grão de areia de todos os países, de tudo que existe na face dessa Terra. É mais ou menos a quantidade de estrelas que tem no céu. E sabe o que Deus ele diz? Que Ele conhece cada estrela pelo nome. Gente, vamos entender. Se a gente pegar um punhado de areia assim, ó, na mão, a gente colocar em cada grão de areia um nome. Gente, eu, no meu local de trabalho, eu trabalho com 30 pessoas e às vezes eu esqueço o nome da pessoa. Quem é assim? Você é assim também? A minha mãe troca o nome de todo mundo, gente. Às vezes eu vou falar com alguém no serviço e falo: gente, como que é o nome daquela pessoa mesmo? Ou seja, tem 30 pessoas. Quem não, né? Quem não troca, né? Vai chamar o filho, chama o nome do cachorro, vai chamar, né, do pet lá, vai chamar alguém, chama o outro, vai chamar o irmão, é o nome do outro que vem. Gente, quem não é assim? Olha a diferença de nós, seres humanos. A Jos dando risada, dizendo: eu sou assim, né? Olha a grandeza do nosso Pai. Eu vou repetir para vocês, se a gente pegar todo o grão de areia do planeta Terra, todo, é a quantidade de estrela que tem no céu e Deus conhece cada uma pelo nome. Então, é como se alguém nomeasse todo o grão de areia do planeta Terra inteiro e soubesse cada grão de areia. Agora, se o nosso Pai consegue saber tudo isso, quem dirá da nossa vida? Quem dirá da minha vida e da sua vida? E muitas das vezes a gente esquece dessa grandeza. Muitas das vezes a gente esquece que o nosso Pai, o universo cabe na mão dele. Ou seja, ele olha para a nossa vida, ele sabe de absolutamente tudo, gente. E mesmo assim a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, porque sim, a gente é ser humano. A gente não conhece. Mas quando a gente olha para o céu, como Davi diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas. Ele diz assim: quando eu olho para o céu, eu estou passando por problemas, dificuldades, incertezas, preocupação com o futuro, tantas coisas, mas quando eu olho para o céu, eu vejo as estrelas. Quando eu olho para o céu e vejo as estrelas, mais estrelas do que grão de areia da terra. Quando eu olho para essa quantidade de estrelas,
imensuráveis. Em cada segundo, galáxias vão surgindo. O universo está crescendo em expansão a cada segundo, e cada segundo galáxias vão surgindo. E dentro dessas galáxias, bilhões e bilhões de estrelas vão surgindo. E o nosso Pai conhece cada uma pelo nome. Quando eu entendo isso, eu olho para o céu, eu entendo isso, eu falo, puxa vida, eu não tenho que temer nada e me preocupar com nada. Por quê? Porque Ele sabe de tudo. Esse é o nosso Pai. Amém ou não amém? Se você concorda com aquilo que eu estou dizendo, deixe seu amém. Eu quero a sua concordância, eu quero saber se você está concordando com aquilo que eu estou falando com vocês. Vamos para o versículo 4. A pergunta existencial que é o homem mortal para que te lembraste dele e o filho do homem para que visites. Então ele está fazendo uma pergunta, tá? Davi fica maravilhado diante da grandeza do universo. Então nesse momento Davi ele olha as estrelas, ele está assim, ó, ele está estagnado. Isso porque ele estava vendo as estrelas assim, né, com a tecnologia, com o conhecimento daquela época, mas hoje a gente sabe que o universo está expandido e que tem mais estrelas do que grão de areia. Isso ele não sabia, ele já estava maravilhado. Você imagina se Davi, com o conhecimento que a gente tem hoje, ele pudesse, com esse conhecimento, contemplar as estrelas. E então, se aqui ele estava maravilhado, quem dirá agora, sabendo que a cada segundo galáxias estão surgindo e dentro dessas galáxias bilhões e bilhões de estrelas estão nascendo e que Deus conhece cada uma pelo nome. Aqui, né, Davi fica maravilhado diante da grandeza do universo, porque Deus se importa, e ele faz assim, porque Deus se importa com o ser humano. Aqui está a tensão entre a pequenez humana e o valor que Deus nos dá. É como se vamos trazer para o dia de hoje? A gente olha ao nosso redor, o que a gente está fazendo, sabe? O quanto a gente é mesquinha, ser humano, de quanto a gente erra, de quanto a gente, sabe, a gente não tem valor, gente. Se a gente parar para analisar, porque a gente, sabe, a gente olha, é tanta coisa triste que tem acontecido, quantas coisas a gente tem feito, né? Aí Davi, a gente pega, olha pro céu, a gente vê essa grandeza toda, a gente pensa assim, puxa vida, né? O ser humano faz tantas coisas tristes, né? Tantas notícias. A gente abre o jornal, é tanta tragédia, tanta notícia que nos deixa triste. A gente vê tudo isso aqui e a gente pega, a gente olha para o universo e fala, puxa vida, né? Por que Deus se importa com a gente? Né? Por que Deus se importa com a gente? Olha o que a gente está fazendo, né? Então, Davi estava nesse momento, assim, sabe? Vendo, assim, refletindo sobre tudo isso, sobre a criação e o quão pequeno a gente é, né? E quando ele diz o Filho do Homem, nesse contexto, refere-se à humanidade, mas também aponta profeticamente à vinda de Cristo. Então esse salmo é uma profecia de que o Messias viria, o Filho do Homem viria, que seria, no caso, e que é, na fé cristã, Jesus Cristo de Nazaré. Aí no versículo 5, o valor dado por Deus, né? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Apesar de pequeno, o ser humano foi feito quase no nível dos anjos. Quando Davi escreveu isso, eu concordo com ele, mas eu diria até mais. Nós somos mais do que os anjos. Nós estamos acima dos anjos. Por quê? Porque quando Davi escreveu esse salmo, o Messias não havia vindo. Jesus ainda não vinha vindo. Mas nós sabemos que há 2000 anos atrás, o Filho do Homem veio, Jesus Cristo veio. E Jesus Cristo nos ensinou de que nós não temos um Deus longe, um Deus distante, mas nós temos um Pai. E então, tanto é que quando Jesus Cristo vai orar, ele diz, a primeira palavra que ele usa é Pai, Pai nosso, que estais na onde? No céu, Pai nosso. Ele nos inclui, ele é filho de Deus e ele nos inclui como filhos de Deus. Ou seja, anjo não é filho, anjo não é filho. Mas eu e você, nós somos filhos, nós somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Pai. E os anjos não são filhos. É muito diferente, tá bom? Isso é muito diferente. Então eu trabalho numa empresa, eu estou trabalhando hoje, eu sou amigo do filho do presidente dessa empresa que eu trabalho, tá? Então a gente conversa bastante, a gente é bem amigo. Vamos entender. O pai dele é presidente. Eu sou empregado.
eu sou funcionário. O pai dele também o filho dele também é empregado dele. Porém, o filho dele é filho, tá? Eu não sou filho dele, eu só sou empregado. O filho dele não. O filho dele é empregado e é filho. O filho dele é herdeiro da empresa. Quem tá entendendo? Entenderam? Os anjos trabalham para o nosso Pai. Nós temos o nosso Pai, sim, como o Senhor dos Exércitos, como o Criador do céu e da terra, como o Ser Supremo, como Rei. Mas nós somos filhos, tá? Então, foi coroado com glória e honra, refere-se a propósito sobre de Deus para a humanidade. Em Hebreus 2, né, 6, 9, diz, esse versículo é aplicado diretamente a Jesus, que assumiu a natureza humana para redimir a humanidade. Então, mais uma vez, este salmo é profético. Ele está dizendo, esse salmo de número 8 fala sobre o Messias, aponta o Messias, né? O Velho Testamento todo fala sobre o Messias. E neste salmo a gente vê realmente muitas coisas dizendo, né, sobre o Messias aí. Vamos aqui falar sobre o versículo 6, 8, perdão, tá? O domínio da humanidade, sobre a criação, né? Tudo puseste debaixo de seus pés. Aqui está falando assim, que nosso Pai concedeu ao ser humano o governo da criação, como diz em Gênesis 1, 26 e 28. Isso inclui todos os animais terrestres, aves, peixes e até os que passam pelas veredas dos mares, uma expressão que indica o movimento de vida no mar. Essa autoridade deve ser exercida com responsabilidade e reverência, como representante de Deus na terra. Agora vamos entender, eu quero que você pense comigo. É o que eu disse no começo. Deus nos deu o domínio, diz em Gênesis 1, 26. Nós temos o domínio sobre a face dessa terra. E o que nós temos feito com nossa terra? Deus criou a terra e deu ao homem o domínio. Ele nos deu de presente. É como se eu comprasse uma casa para você e eu desse a chave para você. Eu fiz a casa para você, essa casa é minha, mas eu vou deixar você morar nesta casa e eu dou a chave para você. É o que aconteceu com a gente. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e disse e deu ali o planeta Terra para eu e você cuidar. E será que a gente tem cuidado daquilo que o nosso Pai fez? Se a gente parar para analisar, esses dias teve um grande terremoto em Mianmar e eu trabalho com uma pessoa do Mianmar. E eu perguntei para ele, nossa, como eu não sabia, né? Eu falei, ô fulano, é comum terremoto no seu país? Ele disse não. É a primeira vez que deu terremoto. Primeira vez na história toda. Ele falou, não, não tem. E quando deu, foi pra quebrar tudo. Foi muito triste. E tantas coisas a gente vê acontecendo, o clima ficando diferente, né? A temperatura subindo a cada vez mais. Antigamente, quando eu vim para o Japão, há 20 anos atrás, meu pai tá aqui. Pai, eu quero que você concorda comigo. Você lembra, pai, quando a gente veio para o Japão? Gente, nevava em dezembro. Nevava em dezembro. Hoje em dia vai nevar, sabe quando? Esse ano nevou? Em março, na primavera. Nevou pouquinho. Então, assim, tá tudo ficando diferente. E sempre que a gente olha isso, eu ouço muitas pessoas dizer assim, nossa, mas por que? Se Deus existe, por que isso acontece? Por que Deus permite, né? Nossa, olha o desastre da natureza, tantas coisas assim, Deus não existe por causa disso, porque daquilo. Mas, gente, vamos pensar, vamos trazer a responsabilidade para mim e para você. Vamos trazer o que nós temos feito com o planeta Terra, gente. O que nós temos feito. O que está acontecendo hoje são consequências dos nossos atos e a gente não pode negar isso. A gente precisa pegar, reconhecer e você pode dizer para mim, a gente
sozinho não dá para mudar, realmente não dá, mas a gente pode fazer a nossa parte, né? Isso é exatamente o que diz no versículo 6 e no versículo 8, né? Aí no versículo 9, ele fala assim, repetição do louvor, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O salmo termina como começou, com um louvor puro. É como se depois de meditar sobre tudo, Davi voltasse ao ponto inicial com ainda mais admiração e humildade. Olha que coisa maravilhosa, vamos entender então. Davi começa glorificando nosso Pai, exaltando Ele, e de repente ele começa a ver o céu, começa a ver as estrelas, ele começa a refletir sobre tudo isso, sobre a grandeza dele, sobre como a gente é pequeno, e ele começa ali a meditar nisso, ele vai meditando, meditando, e depois que ele medita sobre isso, ele termina, ele volta a glorificar o nosso Pai, né? A mensagem central do Salmo de número 8 é a majestade de Deus é visível na criação, especialmente nos céus. É como eu disse para você, não tem como a gente... Eu acho que tem que ter mais fé em acreditar que tudo foi feito do nada, né? Por quê? Porque do nada, nada se faz. Entenderam? É como você pegar um estádio, jogar as cadeiras para o alto e as cadeiras elas caírem todas enfileiradas. Você pegar um baralho e jogar para o alto e o baralho cair todo enfileirado. Entenderam? Se tudo que tá se tudo aquilo que existe e se realmente foi uma grande explosão do Big Bang aconteceu, algo teria que ter causado isso. Do nada, nada se faz. E esse algo não pode estar preso na matéria, nem no tempo. Este algo tem que ser eterno, eterno. Não pode ter matéria, né? E não pode ter tempo. E isso aponta para o nosso Pai. Então, tudo que existe foi pensado, calculado, milimetricamente falando, tudo que existe foi pensado. Uma mente brilhante, capaz de criar isso, capaz de fazer algo que realmente ali a gente não tem essa capacidade de fazer. Isso é algo que o nosso Pai realmente fez. E quando a gente olha para o universo, pela grandeza do universo, então a gente vê em cada estrela a presença do nosso Deus. Mesmo sendo pequeno diante do universo, o ser humano tem grande valor e responsabilidade, como eu disse para vocês. Eu e você, nós somos filhos. Os anjos não são. Nós, seres humanos, somos o topo da criação. Por quê? Porque o universo não parece com Deus. Os anjos não parecem com Deus. Mas eu e você que está aí do outro lado, nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus é isso aqui. É quando você acorda, você olha para o espelho, você está vendo a imagem e a semelhança de Deus. Deus se importa com a humanidade, concede honra e delega autoridade sobre a criação, como eu disse para vocês. Nós, tudo isso que nós vemos, né, o planeta Terra todo, é para a gente usufruir com sabedoria, né, e cuidar realmente desse planeta tão lindo, né? Isso tudo nos leva a louvar com admiração e humildade. Então, quando a gente olha para tudo isso que está em volta da gente, as flores, a natureza, o céu, o universo, os animais, né? Tudo isso, quando a gente olha para essa grandeza que é este mundo e o planeta Terra, né? O universo todo, então nós admiramos a grandeza do nosso Pai, né? Lições espirituais, a criação revela a glória de Deus. Olhar para o céu deve nos conduzir à adoração sempre que você estiver passando por problemas, dificuldades, obrigado Josa, na sua vida, ansiedade, você não sabe o que vai acontecer, olhe para o céu, olhe para as estrelas. O nosso Pai, Ele é grande, grande. Ele faz o impossível acontecer. Aquilo que você acha que não é possível, para Ele é possível. É só você olhar para o universo, olhe para o céu, olhe para o alto e veja o que Ele fez, o que Ele faz, porque o universo está expandindo. Então olha a grandeza deste Deus que nós temos como Pai, né? Um pequeno ser humano, mesmo pequeno, o ser humano é valioso para Deus. Somos feitos com dignidade e propósito.
A humildade leva ao louvor. Quando reconhecemos a grandeza de Deus e nossa fragilidade, a única resposta é a adoração. Quando a gente entende que Ele é tudo isso, então nós o adoramos, porque nós sabemos que nós não podemos fazer nada e que todo o poder está nas mãos dele. E 4, né? Cristo é o cumprimento pleno do Salmo. Ele se fez menor que os anjos para nos elevar à glória com ele, diz em Hebreu 2, 9 e 10. Este salmo todo é maravilhoso porque, ao mesmo tempo, ele tem várias camadas ali, ao mesmo tempo que ele fala sobre a criação, sobre a grandeza de Deus, ele fala isso, ele também aponta a vinda do Messias. Então, ele é tremendo, tem muitas coisas, nuances assim, que realmente faz a gente ficar maravilhado com tudo isso que nós lemos, né? Em poucas, curto, porém muito revelador, tá? Obrigado, José. Eu queria agora convidar você a orarmos em cima deste salmo. Não sai dessa oração sem dessa live, sem essa oração, vai ser rápido, tá bom? Para você dormir bem também nessa noite de sexta-feira. Eu quero que você compartilhe isso, porque pessoas precisam ouvir essa oração, né? A gente precisa orar juntos. E então, abra o seu coração e vamos juntos, mediante ao Salmo de número 8, orarmos juntos, tá bom? Então, abra o seu coração e vamos falar aí com o nosso Pai. Pai, nós estamos maravilhados com aquilo que lemos. Aquilo que Davi escreveu é algo tão maravilhoso, Pai, porque mostra exatamente a grandeza que Tu tens. E muitas das vezes, Pai, nós ficamos ansiosos com as lutas que temos, preocupados se vamos ter o que comer, o que vestir, sim. Muitas das vezes nós ficamos tão sem chão, Pai. Porque viver aqui é difícil. Não é fácil viver aqui, Pai. Não é fácil trabalhar, não é fácil lidar com famílias, com pessoas. Não é fácil, Pai. Não é fácil. Mas quando nós olhamos para o céu, quando nós contemplamos as estrelas, Pai, as estrelas das quais Tu conhece cada uma pelo nome. Ah, Pai, quando olhamos a Sua grandeza, então nós vemos que não há nada impossível para Ti. Quando, até mesmo nós, quando nós não nos conhecemos tão bem, Tu nos conhece por completo, Pai. Tu sabe exatamente tudo. Tu não está preso no presente, nem no passado e nem no futuro, pois Tu está em todos os tempos, em todos os lugares. Nada foge das Suas mãos. Nada foge do controle de Ti, mesmo quando nós olhamos para a volta, mesmo quando nós olhamos para as dificuldades e nós pensamos que não tem mais jeito, Pai, tudo acontece segundo a Sua vontade, segundo o Seu querer. E nós queremos estarmos firmados em Ti, porque os dias não são fáceis e não serão, porque Tu já nos disse, nos antecipou. A profecia tem se cumprido, mas Tu disse que aqueles que buscarem a Ti, ao Seu Filho, terão paz que excede todo entendimento. Não a paz que o mundo busca, mas a paz que está dentro de nós, a paz que está dentro do nosso coração, que não está condicionado ao sistema do mundo, mas está condicionado simplesmente ao trabalhar do Seu Espírito. Nós estamos rendidos, Pai, por essa palavra. Nós estamos rendidos por este salmo. Nós estamos rendidos diante de Ti, diante da grandeza do universo que cabe na palma das Suas mãos. Nós estamos rendidos a Ti, Pai, e dizemos que nós queremos mais da Sua presença. Nós queremos mais do Seu Espírito. Onde houver nesta noite um coração aberto, um coração que está aberto, unido comigo apesar da distância, envia os Seus anjos, Pai. E toca, Espírito Santo de Deus, em cada coração, em cada vida, em cada lar. Abraça esse filho, Pai, que tem orado comigo. Abraça esse filho que tem buscado a Sua presença. Abraça com o calor que somente o Seu Espírito pode fazer.
e tenha essa intimidade com Deus. Lembre-se sempre, Deus é o seu Pai. Tenha intimidade com Ele, busque Ele em todo um momento, porque é dele que vai vir o descanso que você precisa. É dele que vai vir a resposta que você precisa. Ele sabe de tudo. Ele conhece cada estrela pelo nome. Ele sabe exatamente tudo que está no seu coração. Por isso, busque a Ele. Busque esta paz que excede todo entendimento. E só assim você vai encontrar a plenitude da verdadeira felicidade que está quando nós buscamos a Ti, Pai. Nós pedimos perdão das vezes que nós reclamamos, das vezes que nós murmuramos. Perdoa, Pai, das vezes que nós erramos o alvo e pedimos a Sua ajuda, a Sua proteção, a Sua presença para nos conduzir pelo caminho da paz, da verdade que o Seu Filho nos ensinou. Abençoe a nossa vida, Pai, abençoe a nossa casa, abençoe o local de trabalho, abençoe com saúde a nossa vida. A cada pedido de oração que recebi por mensagem, que Tu possa atender cada pedido de oração, Pai, trazendo saúde, libertação, trazendo cura, trazendo o familiar que se afastou e fazendo o impossível em nossas vidas. E assim é o nosso clamor, Pai, que todos aqueles que se afastaram de Ti possam retornar para os caminhos e aqueles que ainda não lhe conhecem que possam ser alcançados pelo Seu amor e pela Sua verdade, que é o Seu Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém ou não amém? Se você concordou com essa oração, eu quero que você deixe o seu amém aí embaixo. Que oração linda, gente. Que oração maravilhosa. Foi muito gostoso orar, sabe? As palavras fluíram dentro de mim. E cada palavra que fluía, eu via o agir de Deus na vida de cada um de vocês. E para que essa oração ela possa se concretizar na vida de cada um de vocês, vocês precisam concordar com aquilo que eu disse. Se você concorda com essa oração, eu quero que você deixe seu amém aí embaixo, como está fazendo a Janine, como está fazendo a Maria Antônia, como está fazendo a Ângela, né? A Maria Aparecida, como está fazendo, a Josa também, dizendo que está em concordância, a Sandra também está em concordância, a Rita também está, a Edelvira também está, a Sandra concordou, já aconteceu na sua vida, Wanda Lima, amém, concordou, o meu pai concordando, já se cumpriu na sua vida, Pai. A Rita também está concordando, a Lourdes também já está concordando, a Regina, minha... Ai, Regina, um abraço, Rê. Abraço, irmã Regina, concordando que essa oração se cumpra na sua vida, Regina. A Veldez também está aqui, concordando. Quem mais está? A Elizabeth está aqui, a Dora também está, Maria Amélia também está aqui, Josa, obrigado pelo presente, Elizabeth concordando, a Delza concordando, Rosângela concordando, Rita Cássia concordando comigo, Aparecida já aconteceu na sua vida, o Gilson concordando, essa oração vai se fazer na sua vida, Sueli concordando, Marilza concordando, a Morena concordando, a Natália concordando com essa oração, Roselise concordando com essa oração, a Maria Ilza concordando com essa oração, já se cumpriu na sua vida, Nicásio concordando com essa oração, a quem mais está concordando? A Sema Borges também está concordando, Nida, amém, quem mais? Anton, amém, a Josa dizendo tomo posse, Rita concordando também, Maria Ribeiro também está em concordância, Rita Cássia concordando, Valdirez, amém, concordando, e Zildinha, somos mais semelhantes ao nosso Pai, aí sim, amigo, que Pai amável, sim, que maravilha que nós temos, né? Sueli também está concordando, Gilson, que bom que vocês estão concordando com essa oração. Uma coisa que eu estava lendo muito interessante, na psicologia e na neurociência também, a Regina dizendo na vida de todos nós, Ju, no nome de Jesus, amém. Que o nosso Pai, realmente, que o Espírito dele esteja queimando dentro do nosso coração e que esse Espírito possa conduzir a nossa vida no caminho da verdade, que nós devemos ter sensibilidade para ouvir esse Espírito,
né? A Marlene também está aqui, Marilza concordando, Viviane também. Que bom, gente, que vocês estão concordando. Como eu havia dito, eu estava lendo dentro da psicologia de que nós somos 5 corpos, né? Nós somos espírito, alma, mente, emoção e carne, corpo, né? Matéria. E a oração ela consegue trabalhar nos nossos 5 corpos. Nós falamos com o nosso corpo, né? E quando a gente ora, nós sentimos emoções dentro da gente. E quando a gente ora no pensamento, essa oração trabalha na nossa alma e ela nos liga ao Espírito. Então, sim, a oração, à luz da psicologia também, ela transforma a nossa vida, né? Obrigado, Josa, mais uma vez pelo presente, tá bom? A Senilda, obrigado. Eu que agradeço muito pelo carinho de cada um de vocês. Eu peço para vocês compartilharem essa live. Pessoas precisam dessa oração, tá bom? A Aparecida também tá. A Nida também está aqui concordando. Gente, compartilhem, tá bom? Eu vou deixar aqui em cima o meu YouTube, o meu Instagram, o meu TikTok, tá bom? Me sigam nas redes sociais e me sigam no Facebook, se você ainda não me seguiu. E leia lá no meu YouTube, tá? O Milagre em Minha Vida, a história da minha irmã que batalhou, lutou contra uma doença rara. Uma história de milagre, de luta, de superação, que você pode ouvir no YouTube de graça, tá bom? Você não vai perder seu tempo, é só você colocar o seu fone quando você estiver indo para o trabalho, fazendo limpeza, cozinhando, né, passando o seu tempo ali. Às vezes você não tem tempo, né, quer fazer 2 coisas ao mesmo tempo, aí você coloca o seu fone ali e vai fazer toda a diferença na vida de vocês, tá bom? Gente, que maravilha, que gostoso estar aqui com vocês, que bom passar essa sexta-feira à noite aí com vocês. Eu tava com muita saudade de poder levar essa mensagem de esperança, de fé, de leveza, né, uma coisa que realmente nos leva ao nosso Pai, né? É tão maravilhoso. Eu espero que cada palavra, cada salmo, ele possa ter entrado no coração aí de cada um de vocês e que possa estar ali transformando cada vida. E eu acredito que isso irá acontecer sempre, tá? Então, gente, muito obrigado, Josa, mais uma vez por esse presente, tá bom? Compartilhe essa live. Regina, obrigado, Rê. Regina mandou um presente. Obrigado, viu, Rê? Obrigado, Rê. Obrigado, Josa também, tá? Obrigado pelo apoio de vocês, pela visualização de vocês. E eu bato nessa tecla, nós precisamos levar mensagens que possam realmente aquecer o coração das pessoas e que possam realmente fazer a diferença em tempos tão difíceis que a gente tem vivido nesses tempos, né? Então, que essa mensagem possa ter entrado no coração de vocês, tá bom? E eu vou me despedindo, gente. Vou dar ali essa boa noite para todos vocês, tá? Um bom dia pro pessoal do Japão. Bom dia, Rê, né? Um excelente café da manhã para você aí. E a gente se vê, tá bom? Na próxima live. E eu vou ver Regina amanhã, né? Ou, né, nesse mês, nós iremos nos ver aí. Enfim, gente, obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Vocês moram no meu coração. E a gente se vê, então, até a nossa próxima live de número... qual que é o número? De número 49. Salmo de número 9, 49. Obrigado pelo carinho de vocês. Josa, um grande abraço. Muito obrigado sempre. E fiquem com o Papai do Céu, tá, gente? Obrigado a todos vocês. Um excelente noite de sexta-feira aí para todos vocês. Grande abraço, gente.